Alimentação boa, academia, jejum, tratamentos e mais tratamentos, e parece que nada, absolutamente nada funciona. Você tenta emagrecer, desinflamar, e as coisas seguem basicamente no mesmo patamar, e você entra naquele ciclo de melhora, piora, ou de emagrece, engorda. Bom, talvez a questão esteja na saúde mental. E como a gente está fazendo essa série de podcast sobre mente na pegada do Ayurveda e do Yoga, hoje a gente vai conversar sobre essa questão. Por que será que você faz, você entende que o problema não é a comida, mas você não consegue melhorar de vez? Bom, antes de eu falar sobre isso, você já sabe. Se você está no YouTube e ainda não segue o canal, siga o canal. Se você está me acompanhando lá pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Envia para quem ama conversar sobre mente, corpo, emoções, mas na perspectiva de cuidados naturais, de medicina natural. Bora para a vinheta e vem conversar sobre esse tema tão importante. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bom, tá tentando de tudo para reequilibrar a saúde, para emagrecer, mas nada funciona. Será que o problema não está na rotina e na sua alimentação, mas está na sua mente? Se você está avaliando que, já acompanhei muitos podcasts seus, entendi como me alimento, estou fazendo isso, mas parece que nada melhora, inclusive porque quando eu me dou conta, eu percebo que eu tô fazendo tudo errado no sentido de ter pegadinhas, sabe? Essas pegadinhas que a nossa cabeça arma, assim, do tipo, é só hoje, é só um pedacinho de chocolate, é só isso, é só aquilo. E quando você vê, você tá se empanturrando de um tipo de comida, de um tipo de consolo, de um tipo de prazer imediato, que depois vem culpa, vem tristeza, vem, sabe, aquele desânimo, e aí vira um ciclo. Um ciclo porque o corpo não desinflama, não perde peso, ou perde, depois volta tudo de novo, mas junto com essa questão física vem o ciclo das emoções, né? Então, gera ansiedade, depois gera tristeza, depois vem aquele peso em relação à culpa, ou seja, é uma mescla de sentimentos que você já está completamente esgotada. Pior de tudo é que essa mescla de sentimentos muitas vezes leva a gente se afundar mais ainda, sabe, nesse ciclo. Por quê? Porque aí a gente fica com aquela sensação, quando isso acontece, de que nada vai mudar. Então, se nada vai mudar, eu não vou ficar me penalizando. E eu não vou ficar me penalizando deixando de comer as coisas que eu gosto, deixando de fazer o que eu gosto de fazer, sei lá, dormir de dia e assim por diante, porque, afinal de contas, vai ser sempre assim. Não mudou anos, vai mudar agora? Por quê? Bom, a questão aí é que a gente tem sim o que fazer, e na perspectiva do Ayurveda e do Yoga, a gente pode contribuir bastante com casos assim, se esse for o seu caso. Então se liga aqui no que eu vou contar para você. Primeira coisa, existe algo que parece uma psicologia de botequim, mas que é fato, é que a gente busca, quanto menos energia a gente gasta, melhor. Então parece que a gente é muito preguiçosa às vezes, parece que a gente tem desânimo, parece que a gente tem preguiça, mas o nosso corpo ele é um pouco programado para economizar energia, né? Então assim, biologicamente a gente faz isso. Se a gente pode gastar menos energia em alguma coisa, a gente vai gastar. Se o corpo pode funcionar com menos energia, ele vai funcionar, né? E isso é parte do nosso ciclo natural e tá tudo bem. Então a questão aí é como é que você reverte esse caso, ou seja, como é que você usa esse quesito, entre aspas, que a gente chama de preguiça, que a gente chama de desânimo, que a gente chama de falta de energia, a seu favor. Então isso é uma questão muito importante. E em relação a essa questão, aí entra o yoga. Por quê? Porque a ferramenta que a gente vai utilizar para melhorar essa falta de energia é principalmente principalmente os pranayamas. Por quê? Quando a gente oxigena o nosso corpo, a gente, desinflama. O oxigênio vai ter uma ação, que é uma ação antioxidante nas nossas células. Então, quanto mais você toma consciência da sua respiração,
quanto mais ampla fica essa respiração e, principalmente, quanto mais você aprende naturalmente, não de forma forçada, a utilizar a respiração nos momentos de estresse do seu cotidiano, menos inflamada você estará. Menos inflamada, a circulação melhora. Se a circulação melhora, também melhora a nossa capacidade de digestão. Aí você fala, mas o que tem a ver a circulação com digestão e etc? Está tudo ligado no nosso corpo. E sim, lembre-se que quando a gente vai digerir, a gente digere melhor, quanto mais, ou melhor, quanto menos inflamado o nosso corpo tiver e quanto mais oxigenado o nosso corpo tiver. Então, aposta nessa questão dos pranayamas. Isso é muito importante. Aguenta aí. Você pode estar perguntando assim, mas você sempre fala disso e não tem outra coisa que eu possa fazer? Não é que não tem outra coisa que você possa fazer. Tem inúmeras coisas que você pode fazer. A questão é aquilo que eu sempre falo. Aqui a gente vai entender como é que o Ayurveda e o Yoga pode contribuir com os seus fluxos de reequilíbrio, mente e corpo. E a segunda coisa, em relação ainda aos pranayamas, é que quando a gente cria consciência respiratória, a gente cria essa ponte direta com as nossas emoções, né? Então, por quê? Porque prana, né, essa ideia da energia de vida, energia vital, cada vez que a gente inala profundamente, você manda uma informação para o seu corpo de que tá tudo bem. Por que você manda essa informação? Aqui é que tá a chave, então presta atenção no que eu vou te explicar. Quando você fica nervosa, quando você está sob uma situação de estresse muito grande, aquela que te tira do eixo, sabe assim? Seja preocupação na hora que não tem que se preocupar, e você já sabe disso, mas muitas vezes você não consegue controlar essas preocupações. Seja irritabilidade, seja o que for, quando você está muito estressada, como é que fica a sua respiração? É aquela respiração que a gente chama de cachorrinho, né? Que fica aqui, curta, fica aqui nessa região peitoral. Ou seja, porque esse tipo de respiração, ela é necessária para quando a gente está em luta ou em fuga, que são as respostas do nosso corpo diante de situações super estressantes e diante do perigo. Agora, quando você começa a ampliar a sua consciência respiratória, o que você faz? Você controla o que parecia incontrolável. Anota isso. A respiração parece incontrolável para muita gente, mas ela é super controlável quando você aprende a fazer isso, quando você desenvolve uma consciência respiratória. Então apaga da sua cabeça aquela ideia de que você jamais vai conseguir, por exemplo, fazer uma respiração profunda diante de uma situação estressante. Apaga essa ideia da sua cabeça. Por que apaga essa ideia da minha cabeça, Van? Por uma coisa bastante simples. Tem coisa que parece que é incontrolável, mas é controlável. E para o yoga, e também para o Ayurveda, tanto a nossa capacidade de respirar, quanto a nossa mente, elas são controláveis. Isso não é sinônimo, eu já falei aqui no podcast, isso não é sinônimo de reprimir emoções, mas de controlar a mente, que é diferente das emoções. Emoção é uma coisa, a mente é outra coisa, certo? Bom, guarda essa ideia. Quando a gente utiliza os pranayamas e quando a gente cria essa consciência respiratória, a gente aprende a controlar a respiração. Prana, respiração e energia vital e mente, tá tudo ligado na fisiologia do Ayurveda. Como tá tudo ligado, se você aprende a se você expande, a sua consciência respiratória e aprende a controlar a sua respiração em momentos de estresse, você aprende também, por consequência, a controlar a sua mente nesses momentos. Porque elas estão super conectadas, a mente está conectada com prana, certo? E prana você aumenta cada vez que você respira de forma consciente. Então aí o que vai acontecer? Aprendi a controlar a minha mente em momentos de estresse. Bom, isso vai favorecer uma coisa mega, mega, mega importante. Você reduz a quantidade, por exemplo, de cortisol que você lança no seu corpo cada vez que você fica estressado. Muitas vezes é o nosso próprio corpo reagindo, digamos assim, ou seja, respondendo às nossas emoções cheias de estresse, de preocupação, de medo, de cansaço, que vai
inflamando cada vez mais o nosso corpo e, para além disso, que vai criando problemas de metabolismo, como por exemplo, que não te deixam emagrecer de forma duradoura. Então é muito importante você desenvolver o controle da sua respiração. Isso é gradual, Van? Sim, isso é gradual. Isso é da noite para o dia, Van? Não, isso não é da noite para o dia. Mas eu te garanto que se você colocar um pouquinho aí da sua atenção diária, alguns minutos todos os dias, para ir aprendendo, se conhecendo, vendo, observando a sua respiração e ampliando, expandindo essa capacidade respiratória, com os pranayamas certos, fazendo esses pranayamas de forma legal, eu te garanto, com paciência, sem ansiedade, eu fico ansiosa só de pensar em parar. Tá, começa bem devagarzinho, começa com respirações profundas e simples, que você pode fazer em qualquer momento do dia, saca? Ou seja, o formato que você vai iniciar é aquele que cabe para você. Não existe um formato fechado, quadrado e que é para todo mundo. Isso que é a magia do Ayurveda e do Yoga, pensado de verdade como tratamento. Então você vai sempre partir de você mesmo. E aí você vai expandindo essa capacidade de respiração. Você sim vai controlar tanto a sua respiração, quanto vai começar a aprender a controlar a sua mente nesses momentos, principalmente de estresse. Isso é muito, muito, muito poderoso. Estou falando assim com você como se fosse uma coisa mais normal do mundo, é que é normal, é que é possível fazer. E para isso você não precisa ter a mente mais tranquila da face da terra e nem precisa ser um yogi que vive no Himalaia, saca? Você faz isso no seu cotidiano e isso vai te trazer benefícios super, super, super profundos e você vai sentir isso na sua vida. É muito lindo. Bom, essa questão da respiração é uma questão. A outra questão, ela está diretamente relacionada, sabe com o quê? Com a ampliação ou a expansão desse controle mental que eu estava falando aqui em relação aos pranayamas. Os pranayamas você vai começar a controlar a mente por meio da respiração, beleza. Só que tem um trabalho muito mais profundo que você pode fazer, que é reprogramar a sua mente. E aí, muita gente faz isso com a meditação. Mas eu também sei que a meditação ela é super difícil para grande parte das pessoas. E que é difícil, assim, eu chegar aqui no podcast e falar assim, cara, senta e medita. Um monte de gente vai falar, nossa, começa a ficar ansiosa, né? Isso que a gente falava agora. Começa a ficar ansiosa só de pensar que eu vou ter que sentar para meditar. Se eu sento 5 minutos, eu já fico ansiosa. Então, tem um recorte do yoga também, que é o Yoga Nidra. Nidra é sono, né? Então, o Yoga Nidra é um tipo de ferramenta que a gente utiliza justamente para o corpo relaxar, mas não só. Se você souber bem o que é Yoga Nidra, se você souber bem como é que você constrói o seu Yoga Nidra, ou a sua prática de Yoga Nidra, você faz uma limpeza completa na sua mente, pouco a pouco, no seu tempo, com conforto, com acolhimento, no lugar de segurança, né? Muitas vezes a gente não arrisca cuidar da mente um pouco mais, porque a gente não tem esse lugar de segurança. E muitas vezes, quando você está fazendo terapia, você trava em um lugar e você não avança, você fica aí travada nesse lugar, não vai nem volta, parece que as coisas não, né? Isso é parte de processos terapêuticos, psicoterapêuticos, né? Todo mundo sabe, mas tem coisas que te ajudam a liberar esses processos de forma mais leve e até mesmo mais rápida, pensando nesse sentido que você começa a ampliar o contato com esse lugar confortável, seguro e acolhedor que está dentro de você mesmo. Então o Yoga Nidra é uma baita de uma ferramenta poderosa para você ir fazendo isso. E o que é o Yoga Nidra? Imagine o seguinte, você deitadinha, numa postura de relaxamento, e alguém guiando você, aí sempre assim, a partir da perspectiva, ou melhor, a partir do objetivo que você tem, daquilo que você quer liberar, daquilo que você sabe que precisa liberar e quer fazer isso com o maior conforto possível. E aí, a partir daí, ir reprogramando então a forma como você pensa, a forma como você sente e a forma como você age, o seu comportamento. Tudo isso a gente consegue fazer se você pensa na prática do Yoga Nidra, não como uma prática de 1 minuto que você vai fazer depois da sua aula de yoga asana,
mas como uma prática por si mesmo. Se a gente associa respiração e Yoga Nidra, a gente tem uma baita de uma potência de transformação das emoções. Liberando isso tudo, fica muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, reorganizar a sua vida cotidiana. Reorganizar a sua vida cotidiana para ter mais tempo para você, reorganizar a sua vida cotidiana para conseguir fazer a alimentação adequada para você, reorganizar a sua vida cotidiana sem aquele auto-boicote super forte, para você conseguir fazer fluxos de emagrecimento, fluxos de desinflamação. O resto vem porque você já está mais fortalecida mentalmente. Tem uma coisa no Ayurveda que a gente faz quando a gente faz a avaliação de uma pessoa para o atendimento, é que é avaliar sim a mente dessa pessoa. Avaliar em que sentido? Se a mente dessa pessoa tem bala, ou seja, tem força, mais ou menos, ou se não tem força nenhuma. E a gente já sabe que uma mente mais ou menos, ou que uma mente com pouca força, essa pessoa não vai ir adiante no tratamento do Ayurveda. Porque tudo para ela vai ser muito difícil, vai ser muito mais pesado. E não é no sentido de que essa pessoa é uma porcaria. Não é nesse sentido que eu digo. Mas é nesse sentido de que um terapeuta tem que olhar para isso e falar assim, cara, o que eu faço aqui primeiro? Porque não vai adiantar eu dar um monte de coisa para essa pessoa fazer e ela não tem força mental. Então é muito importante que primeiro ela fortaleça a mente, ela comece a reconstruir um pouco, a moldar um pouco, ou seja, reprogramar a sua força mental para que ela consiga encarar um tratamento, por exemplo, que abarque mente e corpo. E por isso que a gente sempre diz que isso anda junto no Ayurveda. Tem que ter tratamento mental, tem que ter tratamento físico. Só que às vezes uma pessoa já tem a força mental suficiente, não precisa ter esse foco tão voltado para sua mente. Mas cada vez mais, o que eu tenho percebido é muita gente que não consegue seguir os tratamentos, porque a pessoa, você olha para a pessoa e ela parece que tem uma força mental muito grande, ela diz para você, não, eu faço, fique tranquila, né? E você começa a conversar, ela parece essa pessoa mais séria, mais segura, mais responsável do mundo inteiro, nesse sentido de responsável consigo mesma e com o seu tratamento e com a continuidade dele. E no fim, no primeiro desconforto físico que essa pessoa tem, porque imagine, se você tem uma alimentação toda errada, você começa uma alimentação saudável, vai ter um desconforto aí. Não vai ser confortável para o corpo, né? Então, no primeiro desconforto que a pessoa tem, ela para e some. Ou seja, ela tem uma força mental fraca. Então, é muito interessante para a gente aprender a lidar com essa força mental antes de tudo. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui, que a gente já está fazendo, né? Porque nos outros episódios eu contei um pouco para vocês sobre a mente, expliquei um monte de coisa da mente da perspectiva do Ayurveda. Volta, gente, volta lá se você não ouviu, se você não entende, etc e tal. Hoje eu estou trazendo essa perspectiva dentro de um tratamento, porque eu sei que tem várias pessoas aqui que têm muitos problemas de saúde física, mas que têm empecilhos, né? Ai, não é a hora de eu começar, eu não tenho tempo para começar, eu não consigo privilegiar o meu cuidado nesse momento. Então, vai colocando um monte de empecilho para iniciar realmente o seu fluxo de transformação, né? O seu fluxo de transformação mente e corpo. E para você, eu quero te fazer um convite. Qual é o convite? Eu tenho um grupo de WhatsApp gratuito, fique tranquilo em relação a isso, para você experimentar. Esse grupo só funciona de quinta-feira. Então, eu já quero deixar isso bem claro, porque não adianta você entrar no grupo achando que todos os dias eu vou mandar coisas no grupo, achando que vai ser um grupo de conversa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não vai ser nada disso. É um grupo super silencioso, ele parece até imóvel muitas vezes, mas é proposital. Por quê? Porque a gente já tem muito estímulo no celular, então não faz sentido, como profissional do Ayurveda e do Yoga, eu também ser uma pessoa que vai ficar estimulando cada vez mais você. Então a minha ideia não é essa, nas redes sociais, no WhatsApp, assim por diante. Então minha ideia é diminuir barulhos, mas ser cada vez mais precisa nas ações. Então o grupo é fechado, você vai entrar no grupo, você não vai ter nem, seja bem-vinda, bom dia, não, pelo menos lá no grupo não. O grupo é bem tranquilo e eu publico toda quinta-feira. Tô até repensando o dia, porque eu não sei se eu vou continuar com quinta-feira à noite ou se eu vou pôr para sexta de manhã. Eu tô repensando o dia da publicação, tá? Por enquanto,
Eu tenho publicado de quinta-feira, por volta aí das 9 horas da noite. Às vezes acontece algum imprevisto, sexta-feira de manhã. Isso aconteceu 2 vezes apenas, certo? Mas, no geral, quinta às 9 horas da noite. Esse grupo, ele é um grupo que começou porque eu queria compartilhar com as pessoas aquilo que eu estudo, né, de meditação, de pranayamas, de yoga nidra, essa parte do yoga que cuida mais da saúde mental, né, e um pouquinho de Ayurveda, mas mais focado nesse caso no yoga. O que aconteceu? A gente começou com meditação com mantras, depois eu fui compartilhando aí as coisas sem muita organização, muito mais na vida real do que super organizado. E agora eu resolvi fazer então um desafio, que é um desafio de meditação e yoga nidra juntos. A ideia vai ser yoga nidra para reprogramação mental, você vai experimentar um pouco desse yoga nidra. Quinta-feira agora eu vou lançar o cronograma desse desafio e eu vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp. Você entra no grupo e na quinta-feira, às 21 horas, eu vou colocar no grupo qual vai ser o cronograma. Também vou mudar a descrição do grupo e vou deixar lá na descrição esse cronograma. Se você entrar depois, não tem problema, vai estar lá. Mas a ideia é que a gente faça em conjunto esse desafio de Yoga Nidra para reprogramação mental e termine esse desafio fazendo um ao vivo online num sábado pela manhã, que ainda não tem data, mas tipo um mergulho para dentro de si, juntinhas no sábado de manhã. A ideia é que você prove essa reprogramação mental com Yoga Nidra e também aí um pouquinho de Pranayama, embora eu vou fazer muito menos Pranayama e muito mais Yoga Nidra. Então está convidada para entrar no grupo, entra no grupo aqui embaixo e a gente vai dialogando, a gente vai conversando e eu vou mandando, né, enquanto a gente está fazendo, eu digo que a gente está fazendo um esquenta agora, né, o mês de março vai ser o mês do esquenta, eu vou soltar e eu vou divulgar o cronograma, mas março é o esquenta para o desafio. Então, de quinta-feira à noite, em março, eu vou estar mandando informações a mais sobre Yoga Nidra, o que é o Yoga Nidra de verdade, o que não é. Algumas escritas, algumas eu vou mandar áudio, outras eu vou mandar, sei lá, um vídeo, de repente faço um vídeo interessante para o YouTube e compartilho lá. Ou seja, a ideia é ir te dando material para você entender o que você vai fazer depois no desafio. Combinado? Se te interessa, se você quer experimentar essa forma de cuidar da sua saúde mental, de começar, né, de dar o primeiro passinho para reprogramar sua mente, já entra aqui no grupo, que na quinta-feira dessa semana você já vai saber o cronograma, combinado? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.